Graça e paz, irmãos. Vamos dar início à nossa reunião abrindo no último capítulo da Bíblia, capítulo 22 do livro do Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, depois vamos orar. Apocalipse 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Vamos orar? Ó Deus, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estudar mais um livro da Tua Palavra e chegamos ao fim de mais um livro. Te damos graças porque essa palavra é tão rica e foi guardada pelo Senhor por muitos séculos e continua sendo viva, eficaz, transformando a nossa vida, trazendo ao nosso coração paz, esperança, vida abundante e dando-nos também, ó Deus, a certeza do futuro que o Senhor tem preparado para a igreja do Senhor, para aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Por isso te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para entendermos a Tua palavra e assim também colocá-la em prática no dia a dia. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em especial te agradecemos pelo livramento da vida do nosso irmão Wagner, que foi atropelado no dia de ontem, num acidente tão grave, mas o Senhor guardou a vida dele e pedimos a Deus que o Senhor continue a abençoá-lo agora na sua recuperação.
fica conosco e fala ao nosso coração, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir no nosso coração e fazer sempre a tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos terminar hoje, né? O nosso livro, o livro do Apocalipse, que a gente já estudou por vários meses. E aí eu vou fazer como de costume, eu vou passar apenas as partes que mais eu julgo importante ou relevante, ok? Então vamos lá, no primeiro verso, o texto diz assim, seguindo a nossa tradução aqui. E apareceu para mim um rio de águas vivas, brilhante como cristal, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. O rio de águas vivas, ele sai de onde? De um trono. Aliás, ao redor do trono você tem rios de águas vivas e tem árvores da vida, conforme o texto descreve. E a água viva, na Bíblia, ela tem um simbolismo importante. Há vários textos que mostram a importância da água como um símbolo de vida. Não é? Claro, apontando para quem? Para o próprio Cristo. A gente poderia lembrar de alguns textos, como, por exemplo, o Salmo 46, quando diz lá no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O problema é que Jerusalém não tem rio. A ideia que o texto mostra é aquilo que o rei Ezequias fez, trazendo da fonte de Giom água para dentro da cidade no tanque de Siloé. Ou seja, aquela água enviada para dentro da cidade trazia vida. Assim como um dia o Senhor Jesus, ao curar um cego, ele faz lodo, né? Untou lodo e diz ao cego, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aquela água dentro da cidade de Jerusalém representava o próprio Cristo. E agora ele vê essa água abundante saindo ao redor do trono de Deus ou partindo do trono de Deus. Nós poderíamos lembrar de vários outros textos dos evangelhos, como o encontro de Jesus com a mulher samaritana, oferecendo a ela, né, uma água que jamais, ela bebendo, jamais ela voltaria a ter sede. Nós poderíamos lembrar também da palavra de Jesus naquela festa do tabernáculo, quando no dia mais importante da festa, o silêncio absoluto deveria ser feito, e ele quebra o silêncio dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então é essa mesma ideia, ele é o rio de água viva. E agora, a figura que João vê, a imagem que ele vê, é que o estado eterno é repleto de quem? Da água viva de Cristo. Ele está de forma abundante, de forma plena, presente no nosso meio e estará ainda mais quando ele voltar para nos buscar. Então ele vê essa figura, o rio de águas vivas saindo, né, brilhante como cristal, ou seja, totalmente puro, nada de impureza, saindo do trono do Cordeiro ou de Deus e do Cordeiro. Aqui há alguma referência interessante. Vejam só, a vida abundante não provém do homem, não é uma escolha do homem, mas sai do trono de Deus. É algo que flui do trono de Deus para nós, e não nós com Deus. Nós estudamos já a nossa doutrina reformada, ela compreende dessa maneira, né? Vários textos da palavra de Deus deixam isso bem claro. Não é um sinergismo, não é eu ajudando Deus na minha salvação. Salvação é obra exclusiva de Deus, é um monergismo, é só um que age. É Deus quem opera em nós, a partir da operação dele de salvação, aí sim, começa a ter uma parceria. O processo de santificação é uma sinergia, é a gente com Deus, nós parceiros de Deus nesse trabalho, cooperadores, né? No entanto, a obra da salvação, a justificação, ela é totalmente de Deus, quando ele aplica a vida eterna no nosso coração. E o texto deixa isso muito claro. Essa vida sai apenas do trono de Deus, não parte dos homens, não partiu de João. Aí o verso 2. No meio da rua, tem um rio, né, no meio da rua dela, e do rio, de cá e de lá, tem o quê? Árvore da vida produzindo 12 frutos, olha só. Em cada mês produzindo o seu fruto, e as folhas da árvore para a cura das nações. Olha só, agora ele vê não somente a água da vida, mas ele vê árvores da vida, que aponta para onde? Para o paraíso restaurado. Não é lá que tinha essa árvore da vida e que Adão e Eva tinham pleno acesso àquela árvore?
A partir do momento que eles pecam, eles perdem o direito de tomar aquele fruto e comer do fruto da árvore da vida. Eles não têm mais comunhão, eles perderam totalmente a comunhão. Deus mesmo expulsa eles do jardim, e uma das grandes possibilidades que Deus fez é porque se eles tomam daquela árvore, eles passam a viver eternamente. O problema é que o estado deles é de morte. Então não mais haveria perdão de pecados. Eles morreriam eternamente se tivessem de novo acesso àquela árvore. O caminho agora de salvação não era mais pela árvore da vida, mas por alguém que morreria onde? Numa árvore. A palavra hebraica para árvore e madeiro é a mesma palavra. Alguém que morreria no madeiro, que é Cristo, o Messias prometido, ele sim, ou dele sim vem a vida abundante, a vida eterna. E agora ele vê várias árvores. Ele vê árvores produzindo 12 frutos, um para cada mês, ou frutos para todos os dias do mês, em cada mês produzindo seu fruto. As folhas da árvore são a cura para as nações, ou seja, nós encontramos cura em Cristo. Tanto a água da vida quanto a árvore da vida estão representadas na própria figura de Cristo em nós. É aquilo que eu já até falei no domingo, A visão de John Piper, de que nós vamos experimentar Deus. Esse é o maior benefício da vida eterna. Esse é o maior privilégio do céu. É Deus de forma abundante agindo na nossa vida. É o próprio Cristo, de maneira muito plena, abundante. E aí não haverá mais como realmente termos crises e enfermidades, porque Ele, sem dúvida alguma, é cura para todos nós. Depois, na apostila, eu não trouxe a imagem, mas você tem na apostila um desenho aí que eu tentei fazer, tem o trono, tem um rio de água viva saindo do trono, e aí você tem as árvores da vida em todos os lados, ou nos dois lados, como se fossem uma avenida que sai do trono de Deus e dela sai tanto a água da vida quanto a árvore da vida. A simbologia, claro, ambas representam a vida que temos em Cristo, a vida plena, a vida abundante que nós podemos ter na pessoa de Jesus. Aí o verso 3. Toda maldição não haverá mais. O trono de Deus e do Cordeiro nela estará, e os seus servos adorarão a ele, olha só, não tem mais maldição, porque alguém se fez maldição. A ideia da expressão aqui é a mesma daquele que morreu na cruz do madeiro. Ele está falando de árvore e está dizendo, olha, não tem mais maldição, porque alguém se fez maldito naquela cruz, naquela árvore. Então agora, no estado eterno, na volta de Cristo, não haverá mais nenhum tipo de maldição. O trono de Deus e do Cordeiro vai estar ali. Ele reina, domina, e agora de maneira plena. Jesus já está reinando com o Pai nos céus, mas é aquele reinado que nós chamamos na teologia de o já e ainda não. Ele reina, mas ainda não totalmente. Haverá o tempo na sua volta que aí sim ele toma, de alguma forma, o seu reinado de maneira plena, total. Então o trono está ali, o trono de Deus Pai e do Cordeiro, e os servos estão adorando diante do trono. Nós todos estaremos em adoração a Deus diante do trono. Isso não significa dizer, há uma confusão de muitos aqui, de achar que céu ou estado eterno, quando Cristo voltar, é lugar apenas de louvar a Deus. Então tem gente que pensa dessa forma, não vejo a hora de ir para o céu porque eu só vou ficar cantando, o dia inteiro cantando. Não é isso que a palavra de Deus ensina, os princípios da palavra de Deus mostram para a gente. A ideia de um estado eterno é um retorno ao paraíso para uma reconstrução de vida sem agora o pecado. É você dar um restart, Você vai retornar à vida sem agora a possibilidade de pecar. Não tem como mais pecar. Não havendo pecado, tudo aquilo que havia sob Adão e Eva antes da queda também existe para todos nós. Então há conceitos ali, como trabalho, por exemplo, haverá trabalho no céu. Não é um lugar apenas, no céu ou no estado eterno, não é um lugar apenas de descansar, como muitos pensam, uma nuvenzinha para dormir o dia inteiro, só acordar para adorar, Não é essa a ideia. A ideia é que nós estaremos, sim, adorando ao Senhor, mas também trabalhando, produzindo para a glória de Deus. É claro que nós não sabemos detalhes de como vai ser esse tipo de trabalho, mas eu até costumo brincar que nós, pastores, estaremos desempregados nesse ponto,
Porque não precisa ter pastor no céu. Jesus é o grande pastor, né? Não faz sentido ter pastor no céu. Então, nesse ponto, nós teríamos que arrumar uma outra função, né? Mas a gente só brinca porque a gente não sabe exatamente como vai ser em detalhes toda essa nossa vida, ou celestial ou no estado eterno. E aí o texto do verso 4, e verão a face dele e o seu nome sobre sua fronte. Olha só, cada um de nós teremos o quê? O nome de Cristo em nossa fronte, a ideia de propriedade. Ele está tratando de simbolismos. A marca naquele tempo era a marca de propriedade. Você era escravo, você recebia uma marca de propriedade, assim como um animal, uma pessoa, um escravo recebia. Então nós temos em nossa fronte, ou teremos em nossa fronte, a marca de Cristo. Claro, né? Isso já deve acontecer na nossa vida. As pessoas, quando olham para nós, elas deveriam ver quem? Cristo em nós. Essa é a ideia bíblica, a ideia do Novo Testamento. Né? A grande função da igreja, que Cristo seja visto em nós, na nossa atitude, no nosso jeito de agir, de pensar, de falar e assim por diante. Né? E aqui fica simbolicamente dizendo que nós teremos em nossa fronte a marca do Senhor Jesus. Verso 5. E noite não mais haverá. A ideia de que nós não teremos mais momentos difíceis de trevas, não tem mais problemas, não tem necessidade de luz, nem de lâmpada, né? Luz de lâmpada ou luz solar. Não quer dizer que essas coisas não estarão presentes, mas aquilo que a luz hoje é importante, a luz do sol, por exemplo, é importante, ela não será mais importante como é hoje. Por quê? Porque a principal luz estará entre nós, a luz de Cristo, a glória de Deus. Então, mesmo que o sol esteja lá, nós não temos certeza dos detalhes, e eu acredito que no estado eterno nós teremos toda a criação de volta, de uma forma plena, restaurada. No entanto, a ideia é, a luz de Cristo, ela sim brilha muito mais. Ela sim é o nosso foco, né? Nós vamos sempre voltar os nossos olhos para a importância dessa luz. Porque o Senhor Deus iluminará eles e reinará para sempre e sempre. É mais ou menos, né, aquela ideia de que, assim como a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, não é isso? No estado eterno, o próprio sol refletirá o quê? A luz de Cristo. A luz de Cristo ofusca a luz do sol. Ele não tem tanta importância como tem hoje, né? Ele não é o centro da nossa galáxia, o centro do universo, porque na verdade o centro de todas as coisas é Deus, é Cristo. Ele é sim o centro de todas as coisas. Aí, verso 6. E disse para mim, essas palavras são fiéis, verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, uma referência àquele que inspirou os homens para quê? Para escrever os livros. Né? Os livros são inspirados. Então, o mesmo Deus que inspirou os profetas para escrever os livros, ele enviou o seu anjo para mostrar aos servos daquele momento o que é necessário acontecer em breve. E aí, verso 7. Eis que venho rapidamente. É engraçada a expressão aqui, porque a palavra usada é venho de táxi, né? Hoje a gente usa mais o Uber do que o táxi, a maioria, mas a palavra grega aqui é táxi, eu venho rápido. Né? E daí vem a ideia do taxista, né, como um meio de transporte rápido. Eis que ele vem rapidamente. E aí, a última bem-aventurança do livro. São 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados, muito felizes, mais do que felizes, não é? Aprovado por Deus, abençoado por Deus. Bem-aventurados os que guardam as palavras da profecia deste livro. Apontando para alguns textos da palavra. Lembram do Salmo 119? Como pode o jovem guardar puro o seu caminho, né? Permanecer puro, guardando no coração o quê? A palavra de Deus. Aqueles que guardam a palavra são bem-aventurados. Então é essa a ideia de João. Vejam, basta a gente lembrar que eles estão num momento de grande perseguição, onde muitos estão talvez titubeando na fé, né, pensando, quem sabe, seja melhor mesmo cair em idolatria, fazer a vontade do imperador e não ser tão perseguido, né? Pode ser que alguns na igreja tinham esse pensamento. E a exortação é não, é muito feliz, é mais que feliz aqueles que guardam as profecias deste livro. Eu, João, verso 8, ouvindo e vendo isto, quando ouvi e vi, caí prostrado diante do anjo, o qual mostrou para mim estas coisas. E aí ele recebe uma repreensão no verso 9. Diz para mim, veja, não, conservo o seu eu sou e dos seus irmãos, os profetas, e dos que observam
as palavras desse livro. A Deus adore. Não é? É curioso você olhar para esse texto e falar, poxa, João, um homem tão experimentado, um apóstolo, que caminhou com Jesus não somente os 3 anos, mas dentre o colégio apostólico ele era o mais íntimo de Cristo, né? Até por ser parente do próprio Cristo, e é chamado por Jesus como discípulo amado, e nesse momento ele se curva, se prostra diante de um anjo e recebe uma repreensão do anjo. Por 2 vezes isso acontece no livro do Apocalipse, onde ele é repreendido, né? É interessante, mas eu entendo da seguinte forma, ele está ainda em êxtase, meio confuso de tudo que está acontecendo, diante de tanta majestade, de tanta glória do que ele está vendo. E aí, claro, né, ele não deveria se curvar, porque no livro do Apocalipse, encurvar-se significa adorar. Essa é uma questão, né? Nesse livro especificamente. Por quê? Porque era a exigência do imperador romano, que todos se curvassem diante do imperador e declarassem que ele fosse Deus. Então aqui João não podia fazer de forma alguma, porque curvar-se diante de alguém ou de um ser representa adoração. E aí ele é repreendido pelo anjo, né? Porque é somente Deus que deve ser adorado. Aí no verso 10, e diz para mim, não seles as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Olha só, não feche o livro, vocês ainda não estão no estado eterno. Ele tem uma visão do estado eterno, mas ele ainda não chegou. Enquanto não chegou, qual a função da igreja? O livro tem que estar aberto e pregado a todos os povos. Não é? Nós como igreja temos a responsabilidade de pronunciar aquilo que está escrito no livro. Então, esse livro não pode estar selado, a profecia dele, pois o tempo está próximo. Jesus está perto de chegar, de voltar, e enquanto ele não vem, a tarefa nossa como igreja é anunciar o evangelho de Cristo. Nós falamos até recentemente sobre essa questão de como é triste ver as igrejas que fecharam, tanto na Europa, Estados Unidos e várias que fecham ano a ano, porque deixaram de anunciar a palavra de Deus. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um vídeo, eu passei com os adolescentes, quando eu cheguei aqui na igreja, um filme muito interessante, A Jornada no Tempo, uma discussão dos doutores de 1850, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, doutores de teologia, onde um dos doutores defendia a seguinte tese: eu não preciso falar na universidade para os alunos e para a sociedade como um todo do Evangelho de Cristo. Eu preciso falar, segundo a tese dele, eu preciso falar apenas dos valores cristãos, sem propriamente ser claro na mensagem do Evangelho. Ou seja, eu prego os valores e não prego o Evangelho, né? Era a tese desse doutor. E aí um outro senhor fica indignado com isso. Ele diz, não, nós temos que pregar o Evangelho, a igreja existe para pregar o Evangelho. E ele faz uma máquina no tempo e leva esse doutor para o futuro. E ele vem para o nosso tempo. E aí ele fica horrorizado de ver tantas coisas horríveis que aconteceram ou que acontecem no nosso tempo, que no tempo dele não acontecia. Aí ele retorna para o seu tempo e fala assim para aquele doutor, realmente o senhor tem razão. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, porque uma vez deixando de pregar, a nação cai no seu pecado, se volta contra Deus, a natureza humana fala mais alto. Né? Então, infelizmente, isso tem acontecido em diversos lugares. Quando a igreja deixa de anunciar essa palavra, a igreja está fadada ao fracasso. Verso 11. Aquele que comete injustiça, mais injustiça faça. O que é impuro, mais impuro seja. E o justo, mais justiça faça. E o santo, mais santo seja. A ideia aqui é bem confusa, esse texto, né? E alguns compreendem de uma forma errada. A ideia aqui é, da forma como você é hoje, você será onde? No estado eterno. Você vai passar a eternidade agindo do mesmo jeito que você age hoje. Ou seja, se você acha que não precisa de Deus, que você pode zombar com Deus, brincar com Deus, você vai sofrer as consequências disso por toda a eternidade. Se você procura ter uma vida piedosa, de santidade, você a cada dia vai progredindo, né, no seu processo de santificação até, claro, chegar diante de Deus já num estado glorificado. Então aqui na nota você pode notar, né, Charles Erdman diz assim: está chegando o tempo em que o caminho escolhido de cada um não vai mais ser alterado. Ok? Ou seja, vai chegar um tempo que o ímpio vai permanecer na impiedade. Né? O injusto fazendo injustiça. O santo
praticando obras de santidade. Então, é o risco, né? As pessoas estão brincando muitas vezes com as coisas de Deus, e aí eles estão dizendo, olha, cuidado, né? Porque pode ser que não dê mais tempo, pode ser que assim que Jesus voltar, não tem como mais mudar de lado. Né? Assim que você for pego, não tem jeito, né? Você vai agir para o resto da vida, agindo ou favoravelmente a Deus ou o contrário ao Senhor. Né? Sendo escravo do Senhor ou sendo escravo da sua própria carne. Aí verso 12. Eis que venho rápido, ou eis venho sim rápido, e o galardão meu comigo, eu pagarei a cada um conforme a sua obra. Olha só, o galardão que nós não sabemos exatamente o que é, né, o que tipo de prêmio é esse, mas a ideia que a Bíblia fala é que alguns, aqueles que forem mais santos, que produzirem mais para o Senhor, vejam só, a salvação não é pelas obras, isso é claro na Bíblia, no entanto nós somos salvos para fazer as boas obras. Ok? Efésios deixa isso muito claro, nós somos criados ou fomos criados para as boas obras. Então elas são importantes e elas vão contar no dia do juízo final. Onde Deus vai, de alguma forma, premiar aqueles que mais se dedicam na obra do Senhor. Que nós chamamos de galardão. Que tipo de galardão é esse? Não dá para saber. A Bíblia não demonstra claramente o que é. Alguns acreditam, ou muitos acreditam, que a ideia do galardão é estar mais perto de Cristo. Vocês lembram daquela discussão dos discípulos? Quem é que vai sentar à sua direita, à sua esquerda? Não é? E todos querendo tomar o lugar ali na frente, ou, não é? Bem próximo de Cristo. Então pode ser que o galardão seja isso, estar bem perto de Cristo, mas nós não temos como, a Bíblia não revela, né? Então não dá para a gente falar. E eu lembro aqui de um dos meus professores, que ele brincou na escola dominical, dizendo assim, hoje à noite, terminou a escola dominical e disse assim, hoje à noite nós vamos definir o que é galardão no culto. E uma senhorinha veio para o culto achando mesmo que ia falar sobre o tema. E ele falou sobre outro assunto. E ele tomou uma dura dela, porque o senhor é um mentiroso, falou o pastor, né? O senhor é um mentiroso, o senhor falou que ia definir pra gente o que é, explicar pra gente o que é galardão, o senhor não falou. Aí ele fala, realmente a gente tem que tomar cuidado com as brincadeiras, porque eu fui brincar e eu tive que explicar para ela, não, senhora, era uma brincadeira, porque não tem como saber o que é galardão. A Bíblia não revela, apesar de ter vários livros sobre o assunto, né? Tem uns que têm revelações extra-bíblicas sobre o que é galardão, mas a Bíblia não fala exatamente o que é. Fala assim, demonstra que é uma recompensa de alguma forma, né? Das nossas obras, conforme o texto diz. O galardão com ele vai pagar, né, a cada um conforme a sua obra, no verso 12. Verso 13, eu sou o alfa e o ômega, ele é toda a revelação de Deus, o primeiro e o último, o princípio e o fim, né? Expressões que nós já vimos lá no comecinho, lá no primeiro capítulo, ou desde o primeiro capítulo. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Para quê? Para que tenham direito sobre a árvore da vida e pelos portões entrem na cidade. Olha só, é muito feliz os que lavaram as vestes onde? Desde o capítulo 7 já disse isso, no sangue do Cordeiro. As nossas vestes estão sujas, não adianta a gente tentar resolver por nossas próprias mãos. Não tem como, nós não temos como espiar o nosso próprio pecado, cobrir a nossa nudez de pecado, né? Isso é feito quando Cristo vem e lava as nossas vestes, né, e nos purifica de todo pecado. Eu já falei para vocês que eu gosto demais daquele texto de Marcos 5, do encontro de Jesus com um gadareno, né, aquele gadareno que está sem roupa, está completamente machucado, acorrentado, quebrava as correntes, com toda a violência que tinha, e ele aparentemente vai para tentar matar a Cristo, e quando ele se apresenta diante de Cristo, ele fica prostrado aos pés de Cristo, porque é onde estará o inimigo sempre. O inimigo nunca está acima de Cristo, ele sempre está abaixo de Cristo. Sob a autoridade de Cristo, ele sim é Senhor de todas as coisas. E quando Jesus transforma a vida daquele jovem, é muito curioso, porque encontram o jovem agora tranquilo, assentado ao lado de Jesus, ou seja, em ideia de aprendizado, né? Ele está sentado ao lado do mestre, ele está super tranquilo, não está mais transtornado, e vestido, nos diz o texto. E é muito interessante, porque o verbo usado ali significa que foi o próprio Cristo quem vestiu. Então eu fico pensando naquela cena, né? Cristo pedindo roupa para alguém, ou pegando roupa de alguém, e vestindo aquele homem. Esse é um simbolismo do que ele faz com todos nós. Se estamos em Cristo é porque Ele nos vestiu. Ele sim fez roupas para nós,
Aquela roupa que Adão e Eva tentou fazer não foi aceita. Deus fez roupas para Adão e Eva através da morte de um animal e, claro, já representando o próprio Cristo. Então é muito bem-aventurado, é muito feliz os que lavam as vestes em Cristo, é claro. Para quê? Para que tenham direito sobre a árvore da vida. Lembram que perderam o direito? Aliás, não só o direito da árvore da vida, como entrar e sair aquele jardim. Deus colocou querubins à porta do jardim, proibindo, eles não podem mais retornar até chegar ao tempo de Cristo, da volta de Cristo, né? Então, olha só, agora nós temos livre acesso de novo à árvore. A árvore da vida, lá no Jardim do Éden, ela representa o que fazemos uma vez por mês, pelo menos na nossa denominação, na nossa igreja, é costume nós fazer uma vez por mês, que é a Santa Ceia. É o privilégio de beber de Deus, de experimentar Deus, de comer o pão, que é o corpo de Cristo, o pão da vida. É a mesma ideia, é algo sacramental. Eles tinham o direito, eles perderam o direito, e agora esse direito é de novo dado àqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso está explicado aí na nota, né? Fala sobre a árvore da vida, sobre a função sacramental dessa árvore, né? Às vezes que aparece árvore na Bíblia, tem uma nota aí bem ampla falando sobre essas questões aí. E aí o texto no verso 15 diz: quem fica de fora? Os cães, né? E aí você fala, poxa, então não vai ter cachorro? Pode ser que tenha animais no estado eterno, mas cachorro não vai ter? Não, não é essa a ideia. Os cães aqui, eles não estão representados no animalzinho como a gente tem hoje, como um cachorro, né? Não é isso. Mas os cães eram vistos como um símbolo de desprezo, né? De alguém que deve ser evitado na comunidade judaica. Então, a ideia não está falando de cachorro, mas de pessoas que agem como tal. Pessoas que precisam ser evitadas, conforme nós já vimos vários textos, os abomináveis, aqueles que têm a marca da besta, aqueles que não estão nem aí para Deus. E ele faz uma lista aqui: os cães, os feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras e todos os que amam e fazem a mentira. Ou seja, todos aqueles que vivem em desacordo à lei do Senhor, que não têm prazer nessa lei, que não quer saber de Deus, estes não terão parte, né? Eles não participam de forma alguma dessa vida abundante do estado eterno. Aí o verso 16. Eu, Jesus, comissionei o meu anjo para testemunhar tudo nas igrejas. Lembram que ele envia para 7 igrejas? Na verdade, as cartas são enviadas para 7 igrejas? Não, com certeza foram enviadas para outras igrejas. Mas o número 7 é simbólico, porque quando Jesus escreve para 7 igrejas, em outras palavras, ele está escrevendo para todas as igrejas em todas as épocas. Essa palavra não era só para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, né, Filadélfia e Laodiceia, mas para todos nós, Igreja Presbiteriana de São Caetano hoje, para todos os períodos da história, enquanto a igreja aqui existir, essa palavra foi testemunhada para todos nós, né? O anjo a testemunhar tudo nas igrejas. Eu sou o descendente, Jesus falando, eu sou o descendente e a raiz de Davi. Essa expressão é belíssima no hebraico, ou no Antigo Testamento, porque é muito curioso como Deus tratava os reis através dos profetas, né? Por exemplo, se o rei andasse no caminho do Senhor, ele era visto como um descendente de Davi, e o profeta tratava ele como um descendente de Davi, a raiz de Davi. No entanto, quando o rei não queria saber de Deus, ele era visto não como a raiz de Davi, mas como o filho de Jessé. Olha que diferença. A referência, isso fica muito claro, por exemplo, capítulos 10 e 11 de Isaías, por exemplo, onde você tem lá, a raiz de Davi não é vista no texto. Por quê? Porque o foco de Isaías é contra Acás. E ele vai chamar Acás de um descendente de Jessé. Qual que é a referência? A família de Davi era a mais humilde de todas ali, era a que menos seria possível Deus escolher um rei. E dentre os filhos de Davi, Davi nem era cotado. Os irmãos lembram disso? Ele nem foi convidado para o banquete familiar ali, para a festa que estava acontecendo, né? De tão desprezado que ele era, para mostrar que o que foi feito não foi por méritos de Davi, mas foi a obra de Deus em Davi. Era Deus agindo no meio de Davi, no coração de Davi, tornando ele um homem segundo o coração de Deus. Então, quando você se ensoberbece, como muitos reis fizeram, eles não são tratados da raiz de Davi, sim o filho de Jessé.
Mas quando os reis eram tementes a Deus, aí sim eles eram descritos como a raiz de Davi. E isso aconteceu ainda mais marcante no dia em que Davi quis construir um templo para Deus. Irmãos, lembram daquele diálogo de Davi com Deus? Ele fica frustrado, chateado por morar em casa tão bonita, num palácio tão bonito, e ver Deus ali numa casa, num tabernáculo tão humilde, tão simples. E aí Deus dá uma dura em Davi, dizendo: por acaso habito eu no meio de tendas, em casas construídas por mãos humanas? Mas Deus vai permitir que Davi, não ele construa, mas ele permite que o seu filho construa. Davi prepara tudo, faz a planta, arrecada as ofertas, e Salomão só dá início à construção e termina a construção. Mas é muito curioso o que Deus faz com Davi ali. Deus diz assim: você quer construir casa para mim, mas na verdade eu vou construir casa para você. É da sua descendência, da sua casa que vem o Messias. Então a ideia, Jesus é o filho de Davi, a raiz de Davi, tudo isso vem do ensinamento do Antigo Testamento. E a estrela brilhante da manhã, a estrela da manhã, que para os romanos era o maior símbolo deles, era a bandeira de Roma. Então, a bandeira de Roma era Vênus, que é conhecida como a estrela de Davi. Quando os romanos estavam perdendo a guerra, alguns hasteavam, levantavam a bandeira, e os romanos tinham mais força para vencer a guerra. E, olha só, eles estão vendo esse quadro e dizendo: enquanto os romanos se gabam de ter uma estrela, um símbolo, a verdadeira estrela da manhã, a verdadeira luz mais brilhante é quem? É Cristo. Então, nós precisamos sempre confiar no Senhor, nessa luz de Cristo. Verso 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. A ideia é de vem, Senhor Jesus. O desejo da igreja de que Cristo volte. E o que diz, e o que ouve, diz: vem. E o que tem sede, venha. O qual deseja receber a água da vida gratuitamente. Alguns chegam a argumentar, por exemplo, no verso 20, na nota 28, o primeiro vem do versículo, você vem na nota: vem, o maior desejo de uma noiva não é ter uma casa, mas ter um esposo. Então o desejo da igreja é que Jesus venha logo, é o casamento com o Cordeiro. O outro vem logo depois, traz uma outra ideia: o que tem sede, o que tem vontade, venha. A ideia agora da expressão não se refere ao desejo da vinda de Jesus, mas da exortação para que todos venham a Cristo. Lembram lá de Isaías 55? Venham e bebam da água que eu tenho para dar, sem dinheiro e sem preço. Essa ideia é o convite à graça. Venha, experimente de graça dessa vida. É o que Isaías já profetizava 600, 700 anos antes da vinda de Cristo. E aí estamos chegando ao finalzinho, verso 18. Testemunho eu tudo o que ouvi das palavras da profecia deste livro. Todo aquele que adicionar sobre este livro, adicionará o Deus sobre ele as pragas, as que estão escritas neste livro. Nós passamos por essas pragas, irmãos, lembram? Os flagelos da ira de Deus, lembram disso? Onde Deus mesmo vai executar esse julgamento contra o ímpio. E uma das figuras marcantes ali eles serão pisados como uvas no lagar. Um dos flagelos das taças da ira de Deus. Quem resolver adicionar alguma coisa a este livro, receberá também os flagelos da ira de Deus. E aí eu fico pensando, como muitos pregadores hoje estão com problemas. E sérios problemas. Porque, por exemplo, quando eu falo que sou apóstolo, em outras palavras, sabe o que eu estou dizendo? Você pega a sua Bíblia aqui no finalzinho, depois do capítulo 22, e continua a escrever o que eu disse, porque eu sou apóstolo. E o apóstolo tem a autoridade de escrever a Bíblia. E esse é um problema. Porque nós sabemos que não somos apóstolos. Nós não temos a mesma autoridade que aqueles homens tiveram. O último apóstolo a estar vivo naquele momento era João. O livro está findando, a vida dele está chegando ao fim. Não haverá mais apóstolo, não tem como mais escrever algo com a mesma autoridade que tem a Bíblia. E aí as pessoas fazem uma tremenda confusão. Como a palavra infalível do Papa, ele se assenta na sua cátedra, na sua cadeira, e quando diz ex-cátedra, é a mesma palavra de autoridade da Bíblia, tem o mesmo peso que a Bíblia. É o que os reformadores bateram de frente. A infalibilidade papal é errado, não é correta.
é somente a Bíblia que não tem erros. Ela sim é a palavra inspirada de Deus, né? Às vezes a gente usa o termo inspiração de maneira errada. A gente pensa em um cântico e fala, o autor, o compositor estava inspirado, né? É um termo teologicamente errado. Inspiração é o que Deus fez para escrever a Bíblia. Inspirou homens para escrever a Bíblia. Quando eu falo, né, eu sei que a nossa referência, quando fala de um cântico bonito, um hino bonito, de um compositor, eu sei que a nossa mente não é essa ideia, né? A gente quer dizer que ele estava tão emocionado, ele foi tão bem, tão feliz naquilo que ele fez, né? Foi bem sucedido, mas inspirado, a gente tem que tomar cuidado de usar essa palavra, porque inspiração é aquilo que Deus fez com os homens para escrever a Bíblia. Então a exortação é fortíssima. Tem um monte de igrejas, até se dizendo evangélicas, pregando uma palavra que vai além das Escrituras, adicionando coisas. Aliás, é a luta de Paulo aos Gálatas, né? Ele escrevendo aos Gálatas, dizendo, se alguém prega um evangelho que vai além do que eu vos tenho pregado, seja considerado maldito, anátema. Eu não posso aceitar alguma coisa além das Escrituras. E aí o risco de você aceitar as revelações, né? Aceitar um monte de coisa que está sendo dito aí, quem acrescentar algo vai sofrer os flagelos de Deus. E aí eu penso que muitos aqui terão problemas. Eu falei recentemente, eu tenho esse documento, não quero dizer de quem é, mas lá no tempo do seminário, um desses apóstolos dos nossos dias, ele escreveu um documento dizendo assim, para o membro da igreja dele, para os membros da igreja dele, tem um documento da igreja dizendo assim, se você ainda está precisando colocar em ordem o seu dízimo, né, eles chamam de pague o seu dízimo direitinho, que eu vou liberar o perdão de Deus para a sua vida. E aí você fala, como assim? Um homem perdoando pecados? Isso é o quê? Indulgência, a mesma ideia que o catolicismo fez e que a Reforma, e Lutero principalmente, bateu de frente. Quando o Tetzel passava ali com aquela carrocinha em Wittenberg, com um gasofilácio na carroça e o barulho da moedinha caindo, né? O trilindar lá da moeda caindo, batendo, era um dos seus pecados perdoados. E aí Lutero foi contra, totalmente contra, porque ele descobriu na Bíblia que o único que pode perdoar pecados é Cristo, é Deus, mais ninguém. Nenhum homem tem autoridade de fazer isso. Então há muitos pregadores hoje em dia que vão ter problemas sérios, porque eles vão sofrer as pragas que estão separadas para os ímpios e para aqueles que acrescentarem algo a este livro. E olha só, verso 19, e todo aquele que tirar as palavras da profecia deste livro, tirará ele da parte da árvore da vida e da cidade santa, as quais estão escritas nesse livro. Ou seja, quem acrescentar vai sofrer os próprios flagelos que o livro diz. Quem tirar, né, vai ser tirado o seu nome do livro da vida. Ele não receberá a salvação em hipótese alguma, né, a vida eterna em hipótese alguma. Então é um fechamento, né, de toda a Bíblia. Olha como Deus prepara o cânon, né, colocando uma palavra autoritativa aqui para fechar o cânon. É somente as Escrituras a partir daqui, mais nada além das Escrituras. Aliás, é o lema da Reforma. Verso 20, diz o qual afirma essas coisas, sim, venho em breve. E aí ele fala amém, que significa em verdade, né? Verdade que eu venho. Vem, Senhor Jesus, é uma oração, um desejo para que Jesus volte logo. A graça do Senhor Jesus seja com todos, assim ele vai saudar a igreja, ou as igrejas ali da Ásia Menor. E termina o livro. E que a gente aprende? Então vamos aplicar aí para a nossa vida. Primeiro o ensino resumido, né? Dos versos de 1 a 5, a vida eterna é plena e perfeita, ou da mais perfeita comunhão com Deus, a ideia da água da vida, da árvore da vida, todas as figuras ali demonstrando íntima e plena comunhão com Deus. De 6 a 9, o gozo da eternidade está ligado a guardar a palavra. Se você guardar a palavra no coração, né, você tem direito a viver eternamente com Deus. De 10 a 13, a lembrança de que o tempo está próximo, uma exortação, né, fique atento, vigilante, o tempo está próximo. 14 a 15, relação de quem vai entrar no gozo da vida eterna, né? De 16 a 17, a igreja com a obrigação de anunciar a palavra, aquela ideia de Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. É obrigação nossa pregar esse evangelho. 18 a 21, a palavra deve ser preservada, guardada por todos nós, preservada e assim também anunciada. Então o que a passagem ensina para a gente? Primeiro, confiança e gratidão. O capítulo fala de Deus suprindo as necessidades mais básicas de alguém, né? Água, alimento e saúde. A árvore da vida trazendo
a cura para as nações, né? Então tudo aquilo que é mais crucial para a nossa vida, você encontra aqui nesse texto. O texto enfatiza a maravilhosa, perfeita e pura comunhão com Deus e seu povo. Isso leva, ou deve levar a todos nós, a uma vida de obediência. E aí a gente termina com esse tópico, né? O livro foi escrito para preparar um povo santo, um povo que vive dentro da vontade de Deus. Eu falava essa semana numa das visitas, citando John Stott. John Stott tinha umas tiradas muito boas. Quando ele comenta o Sermão do Monte, ele tem um comentário só do Sermão do Monte, e a proposta de John Stott ali é o que Cristo está fazendo é a contracultura cristã. A igreja tem que agir contra aquilo que está acontecendo no mundo. A igreja não pode nadar conforme a corrente. Aí, John Stott, um dos primeiros livros de John Stott foi esse comentário do Sermão do Monte. E um dos últimos livros dele é um livro sobre discipulado, discípulo radical. E na introdução do livro, ele diz assim: somente peixes mortos nadam conforme a corrente. Já parou para pensar nisso? O peixe morto vai nadar conforme a corrente, ele não tem força para nadar contra. Mas a igreja não pode agir assim. A igreja tem que ir contra aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo ensina, aquilo que é normal para as pessoas. E esse era o ponto, mesmo que isso custe a sua vida, mesmo que isso custe perseguição, perder os bens, perder famílias, perder um relacionamento, perder qualquer coisa, nós não podemos retroceder. Nós não podemos olhar para trás ou voltar atrás, temos que ser fiel até a morte e ele vai dar a coroa da vida. Então o livro foi escrito para preparar o povo santo, o povo que vive dentro da vontade de Deus. A obediência reflete em evangelização. A igreja obedece ao Senhor não somente aguardando a volta de Jesus. Não é um aguardar onde você senta na sua casa, no seu banco, no conforto da sua vida e não faz mais nada. Não é essa a ideia. Aliás, a ideia de Pedro lá, de ser diligente, de participar da volta de Jesus, né? Não aguardando apenas, mas chamando, convocando aqueles que têm sede. Eu tenho água para dar, a água da vida. Não é? E você oferece essa água às pessoas a fim de que conheçam o próprio Cristo. E aí, quando a igreja deseja a volta de Jesus, ela passa a pregar o evangelho com dedicação. O motivo não é alterar o dia da volta de Jesus. Eu estava numa conferência missionária lá na Pauliceia recentemente, e uma das coisas que eu falei foi justamente sobre isso. Há uma consciência errada das pessoas de achar que se eu pregar o evangelho, Jesus volta mais cedo. Isso é impossível. Nós entendemos biblicamente que Deus decretou tudo antes de começar, antes de criar as coisas. Tudo já foi decretado, inclusive o dia da volta de Jesus. Eu não tenho como alterar esse dia. No entanto, eu participo desse dia da forma como Deus quer, com santidade, com dedicação, com pregação da palavra, né? O motivo não é alterar o dia da volta, o que seria impossível. A ideia demonstrada por Pedro é que a igreja assume a tarefa de evangelizar com diligência. É para a glória de Deus, em primeiro lugar para a glória de Deus, depois por amor às pessoas ou qualquer outra motivação, mas o motivo principal é a glória do Senhor. E assim a gente termina o estudo desse livro, que infelizmente é muito negligenciado, há pessoas que não se aproximam dele, pelos receios, pelos medos, pelas confusões que já foram, claro, pregadas muito aí, muita confusão que já foi ensinada a partir desse livro, mas é um livro que conforta a gente, que confronta a gente, não é? E em vez de se preocupar com os detalhes, que você nunca vai saber exatamente o que ele significa, os simbolismos, os detalhes todos, mas o quadro todo das imagens que João vê tem lições muito claras. Né? Lições de um Cristo que está reinando, que não mais vai voltar como um bebezinho indefeso, mas ele volta como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, como um juiz, e ele vai punir todo aquele que não estiver nele, todo aquele que viver na impiedade, todo aquele que se unir com o dragão Satanás e com os seus aliados. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que ao estudarmos um livro desse possamos ter uma vida mais santa, mais dedicada ao Senhor, né? Que o Senhor tenha, se agrade de nós e nos dê graça para poder viver de acordo com aquilo que Ele mesmo planejou para a nossa vida. Então vamos ter mais um momento de oração, depois a gente passa aí para as perguntas. Ó Deus, muito obrigado pela caminhada nossa de alguns meses, quando pudemos ler e estudar esse livro tão precioso, que foi dado ao teu servo João, naquela ilha,
num momento tão crítico da vida dele e da igreja, uma forte perseguição contra eles, mas o Senhor animou a igreja, o Senhor capacitou a igreja, e a pregação, através deste livro, fez com que a igreja reagisse da forma melhor possível, ó Deus, confiando de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que mesmo aquilo que o inimigo faz e que os ímpios fazem, eles não fazem de total ou por total liberdade, mas o Senhor é que permite de alguma forma para cumprir os teus propósitos, e nós como igreja podemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, que mesmo passando por provações, por tribulações tão grandes, o Senhor continua sendo Deus. Mesmo passando por forte perseguição, precisamos olhar e ficar firmes no teu caminho, olhar para o Senhor. Por isso ajuda-nos a sermos fiéis até a morte, para recebermos essa coroa, a coroa da vida eterna. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa caminhada, e depois, quando vamos continuar aqui a estudar outros livros, que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para entender as mensagens tão preciosas da Tua Palavra, escritas em momentos tão antigos, mas que fazem diferença para nós hoje, tem aplicações tão preciosas para cada área da nossa vida, ela é tão atual para o nosso dia a dia. Por isso ajuda-nos a entendê-la e dá-nos coragem, forças para colocá-la em prática também. Pedimos tudo isso porque sabemos, dependemos da obra do Senhor em nós. Se o Senhor não perseverar por nós, nós não conseguimos. Por isso nós dependemos completamente do Senhor para que essa obra do Senhor aconteça na nossa vida. Fica conosco, fica com toda a igreja, desperta, ó Deus, todos nós, toda a igreja, cada família da igreja, a amar mais a Tua Palavra, a se comprometer mais a pregar essa Palavra e a saber que somos representantes de Cristo na pregação do Teu Evangelho. Fica conosco, pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém.